Boa noite, meu povo. Glória a Deus. Rafinha do Agro. A paz do Senhor. Deus abençoe. Quem mais? Célia Maura. Deus abençoe. Nice Santos. Sidney Beraldo. Cris. Deus abençoe. Ellen Camila. Deus abençoe. Joselito. Joselito dos dois lados aqui. Maria Dias. Graciele Soar. Glória a Deus. Olha o Israel chegando aí. Deus abençoe, Israel. Seja bem-vindo, Vasco. Isso é uma bênção, Israel. Graciele Soar. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Antônio Carlos. Carmelina Vieira. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos essa noite. Fala para nós de onde você está nos assistindo. Deus com certeza vai abençoar você hoje com a palavra. Adri, Cleudimar Valverde. Deus abençoe. Antônio Torres. Antônio Carlos. Israel está dizendo amém, glória a Deus. Glória a Jesus. G Salles. Deve ser G Salles, né? Jéssica Maria. Valcilene Lene. Deus abençoe. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Evair. Deve ser Evair. Não, deve ser Eva Ribeiro. Pessoal, quando o nome tá tudo junto é complicado para ler, viu? Maura Batista. Luciano, que mais? Neide Oliveira, Valdinei Viana, Lucinalva Santos. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas, trazendo uma palavra da parte do Senhor para o seu coração e orando pela sua casa e sua família. Ok? Se tiver oração, coloca aí que nós estaremos orando. Rosemary, Júlia Vitória, Gabriel De Vietro. Que mais? Claudimar. Que mais aqui? Socorro Diniz. Deus abençoe, Socorro. Aquiles Lima, Eric Goati. Deus abençoe. Glória a Jesus. Roselita Carolina, deve ser Nilson de Oliveira. Eliane Luz. Glória a Jesus. Hoje é segunda-feira, hoje é o dia da nossa live, da nossa célula. Hoje nós vamos meditar sobre o coração que Deus espera encontrar em nós. Vai estando aí chamando todo mundo à sua rede, porque Deus espera um coração em você e Ele vai revelar o que é hoje. João Francisco Dourado, seja bem-vindo. Eliane Luz, Ruth França. Deus quer saber como é que é o coração que Ele está buscando, ver se está em você esse coração. Se não está, você vai ter que se alinhar aí com a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. O coração que Deus espera encontrar em nós, baseado em Miqueias 6:8. Glória a Jesus. Vai chegando todo mundo, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança de Campinas, São Paulo. E nós vamos junto até as 20 horas. E se você falar para mim de onde você está nos assistindo, a cidade e o estado, nós teremos mais engajamento na rede e com certeza vai ser uma bênção, porque nós iremos chegar mais longe. Amém? Glória a Deus. Alessandra, Deus abençoe. Olha, a Ilane, deixa eu ver, Ilane Luz. A Ilane Luz diz, eu sou de Santa Catarina. Mas Santa Catarina é o estado, né? Qual é a cidade de Santa Catarina? Por favor, Ilane, fala para nós. Deus abençoe. Domingos Soares Portilho. Glória a Deus. O Erigote está dizendo tudo bem. Itajaí, famosa cidade. Santa Catarina é um estado muito famoso, né? Graças a Deus, estado bem conceituado aí na nossa nação. E Itajaí é uma cidade também bastante conhecida, né? Muitas pessoas conhecem a cidade. Aqui na minha região tem um bairro chamado Itajaí. Eu acredito que deve ser nome inspirado aí nessa cidade. Tá bom? Deus abençoe. Elane Luz, glória a Deus. Roger, acabou de chegar. Missionária Silvia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Jesus. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo, porque até agora só quem representou foi a Elane com a Santa Catarina. Elane, somente a Elane Luz que esteve representando aqui o seu estado e a sua cidade, que é Itajaí, Santa Catarina. Amém, Jesus? Então você, de onde você está nos assistindo? Cadê o pessoal de Pernambuco, da Bahia? Cadê o pessoal do Espírito Santo? Cadê o pessoal do Rio Grande do Norte? Cadê o pessoal de Sergipe, do Amapá, é tanto estado que a gente até confunde aqui, o Pará, o Amazonas. Cadê o pessoal? Fala pra mim. Olha aí, chegou Manaus aí, ó. Manaus eu conheço, hein? Sandra Donizete, é isso. Sandra Donizete, eu conheço Manaus, já fui em Manaus 2 vezes.
2 vezes no trabalho da visão celular lá do apóstolo René. Glória a Deus por essa cidade maravilhosa, linda, tremenda. Consegui chegar, fazer aquele tour lá no meio da mata, entrando naqueles, como é que o pessoal fala o nome lá, meu Deus do céu? Ai, não vou lembrar agora. Mas fomos lá ver os índios, conversar com eles e foi uma bênção. Vi lá também o momento das águas, né? Das águas do Rio Negro, Solimões, o encontro das águas, muito bonito, lindo demais. Tá bom? Deus abençoe, Sandra. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por Manaus. Louvado seja Deus. Santa Adriana, peço oração pelo meu filho Celso Júnior, que ele possa passar nas provas de residência oftalmologia. Amém. Vamos orar então. Pai, nós oramos nesse momento pela vida, Senhor, do Célio Júnior, que precisa passar na prova de residência, meu Pai. Ó Deus querido, de oftalmologia, e cremos que o Senhor é o Deus que restaura, é o Deus que abençoa, é o Deus que prospera, é o Deus que dá visão, o Deus que dá entendimento, é o Deus que dá sabedoria, e nós clamamos pelo Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Abra a mente, o coração dele, para que ele possa compreender, entender ali tudo que vai ser feito, meu Pai, nesse período em que ele vai estar ali prestando um serviço para a sociedade. Que o Senhor abençoe grandemente e que ele possa passar essa prova, Pai. No nome de Jesus eu oro por ele e declaro sobre ele a bênção em nome de Jesus. Amém, Sandra? Deus abençoe o Célio Júnior, né? Falei Celso, é Célio. Célio Júnior. Deus abençoe Célio Júnior, Deus abençoe. Vai dar tudo certo, tá bom? Vai firme, vai com Deus, vai na oração e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. John Silva, Deus abençoe. Que mais? Glória a Deus. A Sandra está dizendo amém. Lia acabou de chegar e a Sandra está dizendo eu creio, e vai dar tudo certo sim, em nome de Jesus. Vamos só confiar no Senhor. Fala pro menino e já ir firme nessa vocação e não tenha dúvida, vai dar tudo certo. Maurício 17, Deus abençoe. Juvenal Costa do Nascimento, Alefer Domingos Anges. Que mais? Maurício, glória a Deus. Eliana Bernardo, é Bernardo. É que aqui perto da minha rua tem um rapaz que chama Bernardes, né? Com R para tudo quanto é lado, mas aqui é só Bernardo. Deus abençoe, Eliana. Glória a Deus. Aleph Domingo Ange. Queridos, bênção de Deus. Vai mandando o nosso link aí para os seus amigos da sua rede, para que outros venham participar conosco, porque hoje é noite de live, hoje é noite de célula, hoje é noite de meditarmos aí na palavra do Senhor, o coração que Deus espera encontrar em nós. Qual é o tipo de coração que Deus espera encontrar em você nessa noite? Então se prepare, porque vai ser forte e você vai ser desafiado, com certeza, a uma mudança, se não estiver alinhado. Amém, Jesus? Glória a Deus. Rafael Martins, graças a Deus. Ângela França, Renata Rodrigues, sejam todos bem-vindos essa noite. Deixa o Senhor agir e operar na sua vida e falar com vocês de uma forma especial. Brenda Reis, Célia Oliveira, Nascimento, louvado seja o nome do Senhor. Querido, passamos algum tempo na apresentação e vamos entrar então na palavra nessa noite, tá ok? Miqueias capítulo 6, versículo 8 diz: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o pedido de Deus para mim e para você nessa noite. E te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Em sua opinião, qual tipo de coração mais agrada a Deus? O texto de Miqueias 6,8 nos revela, de forma simples e direta, o tipo de coração que Deus deseja encontrar em seu povo. Em meio a um tempo de religiosidade vazia, rituais sem transformação, o Senhor lembra a Israel que sua vontade não está em sacrifícios externos, mas em atitudes internas que demonstram caráter e comunhão. Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Ele chama cada um a viver com justiça, misericórdia, humildade diante dele. Esses princípios revelam o coração que agrada ao Senhor e apontam para a essência da verdadeira fé. À luz dessa verdade, estudaremos 3 aspectos fundamentais hoje do coração que Deus espera encontrar em nós. Então existe aqui, a partir dessa base de ensinamento, nós vamos ver 3 aspectos fundamentais do coração que Deus espera. E o primeiro aspecto do coração é o coração que pratica a justiça. Deus quer cristãos, homens de Deus, que sejam justos e que praticam a justiça.
Mateus capítulo 6, 33, diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo crente conhece esse versículo aqui, os crentes mais antigos, todos eles. Não aqueles que estão recém-nascidos na fé, mas os antigos, todos eles sabem. Porque esse versículo foi um dos versículos mais usados na década de 90, no início aí do ano 2000. Né, que em todas as igrejas que você via pessoas ministrando, falando sobre Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então Deus quer que nós, como cristãos, sejamos justos, pratiquemos a justiça. João 2,29 diz, na tradução Almeida Corrigida: se sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então uma das características daqueles que se dizem ser cristãos, servos de Deus, é serem justos. Amém, Jesus? É praticar a justiça. Não é fazer partido para ideologias malignas, tá entendendo? E muitas vezes passar por cima da justiça. Ou então se inclinar para o mal de forma a não praticar a justiça. Que é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas estão vivendo na base da injustiça. Tá entendendo? E é o que está acontecendo a todo momento. Está aí descarado. A gente está vendo o que está acontecendo. E muitos cristãos têm apoiado isso. Tá? Deixando bem claro o tipo de Deus que eles servem. Porque o nosso Deus é justo. E se o nosso Deus é justo e nos gerou segundo o seu DNA, segundo a sua essência, então nós também devemos ser o quê? Justos. 1 João 3,7 diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se você é um cristão, você precisa ser justo. Justo nos relacionamentos, justo, né, com a sua integridade moral. Enfim, em todo ato de relacionamento nós temos que ser justos. Nós não podemos perverter a justiça. Nós não podemos fazer vista grossa para a justiça. Está entendendo? Fazer de conta que não é com a gente. Fazer de conta que nós não estamos vendo. Não, nós temos que ser justos e devemos praticar a justiça. Jesus veio anunciar e manifestar o reino de Deus entre nós. Em seu ensino ele deixou claro que a justiça é um dos pilares desse reino. A própria Escritura nos revela que a base do trono de Deus é a justiça. Por isso o Senhor espera que seus filhos vivam de maneira íntegra, honestas e correta diante dos homens, diante dele. Andar em justiça significa ter um coração alinhado ao caráter de Deus. Quem vive assim não rouba, não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica, não causa dano e não mantém dívidas ou pendências que possam ferir o próximo. É uma vida que reflete quem Deus é. Muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, têm vivido apenas de aparência, prejudicando pessoas. Quando uma pessoa é afetada por uma crise, ao invés dele estender a mão para ajudar, ele tenta negociar e obter os bens daquela pessoa por um preço muito inferior ao que de fato é, porque aquela pessoa está numa crise, ele sabe disso, ele aproveita essa oportunidade. Diga misericórdia para um negócio desse. Então o cristão precisa ser justo. Deus quer nos chamar nesta noite para ver o nosso coração. Que coração que você tem? É um coração justo? É um coração que... Porque uma das coisas que aconteceria no final dos dias, que Paulo fala para Timóteo, é que nos últimos dias os homens se tornariam arrogantes, mas também se tornariam egoístas. Está entendendo? Egoísta é o tipo de pessoa que só pensa no seu bem-estar, só pensa no seu conforto, os outros que se danem. Muitos líderes têm agido assim nos dias atuais. É lamentável, mas muitos líderes têm agido assim. Têm olhado apenas para as suas condições, tá? Para as suas necessidades, e simplesmente têm ignorado a necessidade de outras pessoas. E nós não podemos ser assim, tá? Deus olha para nós e Ele vê o nosso coração. E Ele percebe se os nossos corações de fato estão na justiça, estão praticando justiça, ou se nós estamos simplesmente levando vantagem, tá? Levando vantagem pela autoridade, pelo poder, levando autoridade porque tem condição, né, de manipular as coisas, de forçar as coisas. É porque o dinheiro, infelizmente, ele é uma bênção. Mas, quando uma pessoa está longe de Deus, ela acha que o dinheiro passa a ser um Deus para ela e ela começa a perverter as coisas. Ela começa a mudar as coisas através da autoridade e do poder que ela tem
por conta do dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Senhor Jesus nessa noite manda dizer para você que você precisa ser justo. Seja justo. Uma demanda com alguém em necessidade, né? Muitas vezes as pessoas poderiam até mesmo abençoar aquela pessoa que está numa situação mais fragilizada, mais necessitada, mas ao invés disso, muitos ainda têm tomado pouco que o outro tem. Isso é uma injustiça tremenda. E é o que mais tem acontecido hoje. Então, Deus está chamando sua atenção hoje para ver o teu coração. Que tipo de coração você, como cristão, que diz ser cristão, eu tenho 30 anos de igreja, o que vale disso? Eu tenho 50 anos, eu sou o pastor, eu sou o missionário, eu sou o evangelista, eu sou o bispo, eu sou o arcebispo, eu sou o doutor, o que adianta isso? Se nós não fizermos o que a palavra do Senhor ensina. Então nessa noite, o chamado de Deus para mim e para você é o seguinte, Ele está de olho no teu coração. A Bíblia fala, em Jesus Cristo ali, em Apocalipse, Ele fala sobre as 7 cartas às igrejas, e Ele diz, eu tenho visto as suas obras. Eu tenho visto o que você está fazendo. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que tem olhos como chamas de fogo. Ele está observando a nossa caminhada, a nossa maneira de agir. Então hoje, qual é o coração que Deus espera de nós? É que nós sejamos justos, é que nós pautemos pela verdade, que nós procuramos fazer aquilo que é correto. Eu sei que como ser humano a gente vai falhar, infelizmente, por conta da nossa natureza caída, nós vamos falhar. Mas quando nós falhamos e reconhecemos que falhamos, nós temos conserto. O problema é quando a mente da pessoa está tão cauterizada com o mal, que ela faz o erro e nem se percebe que ela errou. Pessoas do seu lado chorando, pessoas do seu lado sofrendo, pessoas do seu lado sendo pisada, esmagada, e ela simplesmente está alheio a toda essa dor, esse sofrimento, a esse grito dessas pessoas. Eu não estou aqui, querido, querendo trazer ideologia, né, de comunismo de forma alguma, tá? Mas é o que a Bíblia ensina para nós, que nós como cristãos, nós devemos praticar a justiça. Amém? Devemos praticar a justiça com aquelas pessoas que precisam ser justificadas, ser ajustadas diante do Senhor. Nós precisamos ajudar essas pessoas, se for o caso, tá? Nós não podemos aproveitar a oportunidade em que a pessoa já está numa situação difícil e ainda complicar mais ainda a vida da pessoa. E muitos cristãos têm feito isso. Infelizmente, nós temos visto hoje, muitas pessoas às vezes têm até dificuldade de vender coisas para crente, porque muitas vezes o crente compra e não paga. Diga misericórdia. Não se preocupa, entra no aluguel da casa do irmão e depois não quer pagar aluguel. Mas eu tô desempregado, eu tô isso, eu tô aquilo. E a pessoa então vai dando vazão, porque o irmão acha que o irmão é obrigado a ficar com ela na casa sem pagar aluguel. Enfim, muitas coisas têm acontecido no meio cristão. E nós precisamos ajustar isso, porque Deus olha para o nosso coração. Deus percebe quando você está aproveitando dos outros. Deus percebe quando você está tirando, vantagens de situações que você poderia, na verdade, ajudar, auxiliar aquela pessoa, que você poderia abençoar e prosperar aquela pessoa. E, no entanto, você tenta diminuir, sugar ainda o pouco que aquela pessoa tem. Então, seja justo. Amém? Deus está de olho no nosso coração. Então, nessa noite, nós estamos vendo aqui o tipo de coração que Deus espera em nós. Tá? Qual é o tipo de coração que Deus espera em nós? Um coração justo. Um crente justificado, mas justo também diante do Senhor, que não tenta passar os outros para trás, que é verdadeiro. Aqui quando falha, chega e diz, realmente eu falhei. Quando peca, eu pequei. Quando mente, eu menti. Tá entendendo? Tenha coragem de assumir os seus erros. É assim que Deus quer. Deus quer que nós sejamos justos, tanto para com os de fora, como para aquelas pessoas da nossa família, quanto para nós mesmos. Não adianta mentir. Não adianta mentir, porque Deus ele vai com certeza julgar tudo isso. Amém? Então o primeiro aspecto aqui é um coração que pratica justiça. Esse é o que Deus espera de nós. Deus espera do teu coração e do meu coração. Há uma expectativa da parte de Deus quando a gente entra numa demanda dessa, de como nós vamos nos portar diante dessa situação. Se nós vamos ser justos, verdadeiro ou não. Quando você acha uma carteira, você entrega para a pessoa, você entrega com tudo que estava dentro. Quando você acha um celular, você entrega o celular para a pessoa. Ou você tira o chip, joga fora e assume o controle daquele celular como se fosse teu. Então é esse o papel aqui, nessa noite, que Deus manda dizer para vocês. Para mim também, é claro, essa mensagem também é para mim. Tá? Então como é que você tem agido? Deus espera de nós um coração que pratica a justiça.
Ele pratica justiça todo o tempo. Deus não é injusto com ninguém. Eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa esses dias atrás sobre oportunidades. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu nunca tive uma oportunidade na vida, eu nunca consegui nada na vida, eu nunca tive nada na vida, as portas nunca se abriram, as coisas nunca deram certo. É mentira. É mentira. E eu estava lembrando o fato do meu pai, que o sonho do meu pai era ter uma terra. Ele trabalhou na terra a vida toda, depois foi para a cidade, viveu muitos anos na cidade, mas sempre foi ligado à terra. O sonho dele era ter um pedaço de terra. E muitas vezes meu pai teve oportunidade de conseguir essa terra e ele não conseguiu. Por quê? Porque por conta de decisões que ele tomou. Então, quando ele chegou no final da vida dele, que ele dizia: meu sonho era ter uma terra, eu falava sempre comigo, mas ele teve a oportunidade. Porém, por decisões que ele tomou, errado, ele não conseguiu realizar o sonho dele, mas ele teve a oportunidade. Então, querido, Deus não é injusto com ninguém. Deus sempre nos dá oportunidade da gente realizar os sonhos, da gente fazer aquilo que a gente sempre quis, que teve no nosso coração fazer. Então, Deus é muito justo com todo mundo. Deus não é injusto. Por isso que ele exige de nós uma postura de justiça. Por isso que ele exige de nós uma postura diferenciada em relação às pessoas, porque o que você não quer que as pessoas façam para você, você não deve fazer para outros. Se eu não quero ser humilhado, eu não posso humilhar ninguém. Se eu não quero ser pisado, eu não posso pisar em ninguém. Se eu quero ser ajudado, eu tenho que ajudar as pessoas. Entendeu? Isso é justiça. Isso é justiça. É isso que Deus manda dizer para você nessa noite. Hoje tem muita religião, hoje tem muitas igrejas, mas o caráter está diminuindo a cada dia. O caráter dos cristãos está diminuindo a cada dia. Por quê? Porque não querem pagar o preço do princípio. E o princípio ele é firme, o princípio ele não retrocede, o princípio ele não volta atrás em nenhum momento. Ou nós praticamos ou nós saímos fora. Amém? Então nessa noite, tome posse para que você alinhe o teu coração ao coração que Deus espera que esteja em mim e que esteja em ti nessa noite. Amém, Jesus? Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos ver que Deus espera de nós um coração justo. Alinhe o teu coração para que você seja justo. Na sua opinião sobre a maneira como os cristãos têm manifestado no mundo, a justiça de Deus que Jesus nos ensinou, você acha que os cristãos hoje têm manifestado no mundo a verdadeira justiça que Cristo ensinou? Eu tenho certeza que a tua resposta vai ser não. Se você puder escrever, até escreve aí. Eu tenho certeza que você vai dizer: pastor, as pessoas não estão mais vivendo a justiça de Deus. As pessoas estão defraudando, as pessoas estão mentindo, as pessoas estão enganando, as pessoas estão levando vantagens. Tá? Uma das coisas que nós precisamos sempre entender é o seguinte: o pecado, ele sempre traz a ideia de que a pessoa está levando vantagens. Porém, o final da vida da pessoa é tragédia. Tá entendendo? Todos os que se julgam ser muito espertos, que querem passar os outros para trás, querem ser mais, querem estar por cima, forçadamente, ele vai cair. Em algum momento, ele vai ser derrubado. Porque é Deus quem levanta as pessoas, é Deus quem coloca as pessoas no lugar certo. Por isso que nós precisamos ser o quê? Justos, tá? É isso que Deus pede de nós. Então, os cristãos hoje não têm manifestado a justiça de Deus no mundo. Não tem. Infelizmente, não tem, tá? Não tem, ok? Então é importante nessa noite, assim como Deus é justo, nós precisamos ser justos. É claro que Deus é perfeito, Ele não erra, nós vamos errar mesmo praticando a justiça, mas nós devemos reconhecer os nossos erros quando errarmos. Pelo menos ter a humildade de pedir perdão, de confessar, de acertar diante do Senhor. Isso é humildade diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus exige que nós sejamos humildes, porque Deus sabe que na nossa natureza pecaminosa nós vamos falhar no nosso alvo. Tanto que a própria palavra pecado significa errar o alvo. Nós temos um alvo, cumprir o propósito, fazer com que a vontade de Deus se cumpra de verdade. Mas como na nossa natureza pecaminosa a gente acaba errando. Isso tem que ser um acidente na nossa vida. Então quando a gente errar, nós vamos reconhecer, confessar, pedir perdão e voltar novamente a praticar a justiça. Então esse é o coração que Deus espera de mim e de você nessa noite. Seja justo, querido. Seja justo com sua esposa, seja justo com seu marido, seja justo com seus filhos, seja justo com seus funcionários, seja justo com os irmãos da igreja, com o pastor, com os líderes, seja justo. Tem pessoas que falam uma asneira do líder, nem sabe se é verdade. Seja justo. Você gostaria que alguém falasse de você o que você está falando do seu líder?
Então toma muito cuidado, seja justo. Amém? Hoje Deus chama a nossa atenção para que você seja justo. O que você não quer para você, você não deve fazer para os outros. Amém? Segundo aspecto aqui, um coração que ama a misericórdia. Mateus 9, 10, 13, Tiago 2, 13 diz o seguinte, né? Mateus 9, 10 e 13. E aconteceu que, estando ele em casa à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, diziam aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Amém? Esse é o primeiro texto que diz para mim e para você que nós precisamos amar, precisamos ter misericórdia com as pessoas, da mesma maneira como você quer que as pessoas tenham misericórdia para com você quando você falhar, quando você em algum momento, né, deixar de cumprir a ordenança de Deus. Você quer que as pessoas ajam de misericórdia com você, então você também precisa agir de misericórdia para com os outros. O Senhor, que nunca precisou que nenhuma pessoa agisse de misericórdia para com ele, ele agiu de misericórdia para a comunidade. E nós precisamos entender isso. Deus quer isso em nós, Deus quer esse DNA em nós, Deus quer esse comportamento em nós. Alguém que seja amável, alguém que pratique a misericórdia. Olha para uma pessoa numa decadência, numa situação difícil, não vai lançar mais pedra nela, mas vai tentar estender as mãos e ajudar aquela pessoa a se levantar. Porque se a pessoa já está destruída, caída, se você lançar mais pedra sobre ela, com certeza o fim dela vai ser mais rápido. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós ajudemos, né, os necessitados, os fracos, é isso que a Bíblia ensina. E quem são fracos? Fracos são aqueles que não conseguem entender o propósito de Deus e por isso se entregam às paixões da carne. Está entendendo? Essas pessoas são fracas. São fracas e elas acabam sendo instrumento do diabo, estão sendo destruídas pelo inimigo e por isso que elas entram e te roubam. Não estou defendendo e dizendo, não, é porque ela foi vítima da sociedade. Lógico que esse discurso não funciona. Mas que nós podemos entender que essa pessoa não entendeu o projeto de Deus na vida dela e por conta disso ela se entregou às suas paixões, ela permitiu que o inimigo dominasse a vida dela, isso é fato. E essas pessoas estão num caminho de trevas e elas estão indo de mal a pior cada dia. Então, se nós não estendemos as mãos, se nós não tivermos misericórdia dessas pessoas e procurar ser usado por Deus em algum momento, essas pessoas nunca sairão dessa situação. Então nós precisamos ter misericórdia. Amém, Jesus? E aqui nós vamos ver o próprio Jesus dizendo: eu não vim buscar justos para o arrependimento, eu vim buscar pecadores para o arrependimento. O Senhor não está aqui porque nós somos perfeitos. Não, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e nos amou antes, quando nós ainda éramos pecadores. Porque existem duas formas de você entender isso. Existe o pecador que pratica o pecado e vive o pecado, e existe o pecador que recebeu a justiça de Deus, a justificação dos céus. Nós continuamos pecando, porém já não mais como no passado. Porque no passado nós amávamos o pecado. Hoje não. Hoje nós cometemos o pecado e reconhecemos que erramos e pedimos perdão. Então hoje nós somos redimidos. A diferença do cristão e do mundo é isso. É só isso. É que o cristão tem Jesus, e porque ele tem Jesus, tem o sangue derramado, todas as vezes que ele falha, ele erra, ele pede perdão, ele confessa, ele volta ao seu estado original. E ele não entra numa depravação moral, ele não entra numa condição de morte pelo pecado, porque ele foi freado ali. O sangue de Jesus purifica ele, limpa ele volta ao estado original. Agora o ímpio não. O ímpio sem Deus, o homem sem Deus, não. Ele vai cometendo pecado um atrás do outro, e todo esse pecado vai trazendo sobre ele uma condenação de morte. Então nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. O cristão precisa ter misericórdia dessas pessoas, precisa amar essas pessoas, assim como Cristo nos amou. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou quando nós ainda fazíamos tudo errado. Estávamos fazendo um monte de coisa errada e o Senhor já tinha morrido por nós, dizendo para mim e para você: mude, venha a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a chamada dele era intensa, usando um aqui, usando um outro ali, usando uma situação de dificuldade nossa para nos mostrar que nós estamos errados, que precisamos voltar para Ele. Então, foi grande a misericórdia de Deus para conosco. E nós precisamos estender essa misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor.
É por isso que muitas vezes a igreja tem perdido aquela vocação, né, de pregação do evangelho, de ensinar o evangelho, de discipular as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão dizendo assim, mas eu já estou salvo, eu já vou para o céu, eu tenho Cristo, o resto que se dane. O resto que vai procurar a sua parte, o resto que vai fazer a sua parte. Não é assim que funciona. Jesus estava no trono, sentado no trono. Jesus estava na glória. Quando Deus diz agora, quem é que vai? Quem é que vai morrer pelo povo? Jesus diz, eu vou. Entenderam ou não? Ele deixou seu conforto. Ele agiu de misericórdia para conosco. Ele viu que nós não tínhamos condições de voltar se ele não viesse, se ele não morresse, se ele não pagasse o preço. Nós não voltaríamos. Nós estávamos a passos largos para o inferno. E ele teve grande misericórdia para conosco. E a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então Deus está nos chamando para termos a mesma essência dele. Temos misericórdia. E aí, querido, estender as mãos, ajudar o fraco, ajudar aquela pessoa que precisa de Deus. Tá? Levar uma palavra que vai curar a alma da pessoa, que vai trazer a pessoa de volta para o Senhor. Isso é o nosso papel. Amém, Jesus? Deus está esperando esse coração em você. Deus está esperando esse coração em mim. Ou será que nós vamos, eu tenho Jesus, eu estou firme na igreja, estou buscando a Deus, faço tudo o que tem que fazer, então não preciso fazer mais nada. Você precisa ter misericórdia. Você precisa amar as pessoas. Você precisa honrar as pessoas. Você precisa ajudar as pessoas. Amém, Jesus? Então é isso que Deus está me mandando dizer para você nessa noite. Para que nós possamos ter um coração que Deus espera encontrar em nós. Tiago 2,13 diz, porque o juízo será misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a misericórdia ela vai além do juízo. Porque quando Deus olha para o homem e viu o homem condenado, Deus entrou com a misericórdia. E a misericórdia anulou o juízo de Deus sobre a nossa vida. E se você entrar com misericórdia, muitos sentenciados à morte, que estão por aí vivendo, eles serão resgatados e tirados dessa rota. Amém, Jesus? Então esse é o coração que Deus espera em nós. Enquanto eu vi uma moça esses dias atrás, numa rede falando, satanismo, ela falando que matou pessoas através de bruxaria. E aí o rapaz faz a pergunta para ela, você sentiu pena dessas pessoas? Ela disse, eu não tenho pena nenhuma. Eu não tenho dó. E é isso que as trevas fazem. Não espera a misericórdia das trevas. Não espera dó, pena de quem age nas trevas. Isso é coisa do cristão. Isso é coisa de Deus que foi derramado no coração do cristão. O cristão tem misericórdia. Isso não nos faz fraco. Pelo contrário, isso nos faz representante do céu na terra. Amém, Jesus? Então toma posse nessa noite. Toma posse dessa palavra. Seja misericordioso. Não faça o mal para alguém. Não faça mal para ninguém. Não faça para as pessoas aquilo que você não quer que alguém faça para você. Nunca faça. Faça somente aquilo que você quer que as pessoas façam para você. Esse é o parâmetro divino. Tá? Ser misericordioso é deixar que o coração de Deus pulse dentro de nós. É olhar para as pessoas com compaixão. Estender a mão com amor. Oferecer perdão mesmo quando não é fácil. Jesus nos apresentou nesse princípio logo no início do seu ministério. Em Mateus 5,7 ele afirmou, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem ama a misericórdia aprende a refletir o caráter de Cristo. E ao mesmo tempo rejeita aquilo que entristece o coração de Deus. Não alimenta fofocas, não guarda rancor, não cultiva ressentimento. A verdade é simples e profunda. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para conosco será medida pela misericórdia que oferecemos aos outros enquanto vivemos. Então, quando nós chegarmos na glória diante do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós vai ser medida na proporção da misericórdia que você estendeu para as pessoas. Por isso que Deus ele é tão inteligente, ele é tão sábio, porque o homem ele se julga muito esperto, ele quer enganar Deus. Mas Deus deixa bem claro para mim e para você, você só será perdoado se você perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. A Bíblia diz, na mesma medida que medir, vos medirão também. Então, Deus deixa claro para mim e para você que Deus ele está atento às nossas ações.
Deus ele está atento às nossas palavras. Deus ele está atento aos nossos pensamentos. Deus ele está atento às nossas ações. Todo momento que nós praticamos algo, Deus está atento, ratificando tudo aquilo, dizendo se nós estamos realmente com um coração voltado para Ele, ou se nosso coração está distanciado dele, ou se nós estamos apenas tendo ato de religiosidade. Mostrando para todo mundo que nós somos crentes, mas para Deus mesmo, que precisa ser mostrado, a gente não mostra, porque o coração está fora dele. O próprio Deus ele reclama com a nação de Israel, quando a nação de Israel luta para praticar todas aquelas leis que eles tinham, né? Que o próprio Deus havia dado para eles, mas que eles já haviam deturpado. Deus reclama para eles e diz assim, olha, vocês me honram com os seus lábios, mas longe estão os vossos corações. Está entendendo? Então, hoje é noite de alinhar corações aqui. Porque Deus quer o seu povo alinhado, Deus quer o teu povo justificado, mas Deus quer um povo justo. Deus quer um povo que ele vai estender misericórdia, mas ele quer um povo misericordioso. Tudo que Deus faz para mim, eu tenho que fazer para o meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo ele morreu por nós. E a Bíblia diz, aquele que nós, por exemplo, nós que recebemos essa morte de Jesus, que nos deu vida, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, tudo que Deus fez para nós, ele diz, agora replica, agora pratica, agora faz. Jesus diz, olha, eu peguei vocês 12 e fiz vocês discípulos, não foi? Agora vocês foram discipulados, agora vocês vão lá e façam discípulos. Então, você vai ver que é sempre essa dinâmica. O Senhor traz para você e diz, agora leva para os outros. Não deixe apenas... São sementes, então você tem que levar para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas conheçam a glória de Deus. Amém, Jesus? Então Deus está visitando o teu coração nessa noite, Deus está visitando o meu coração nessa noite, e Deus está olhando para nós e dizendo se nós de fato estamos com o coração que Ele está buscando, porque Ele está buscando. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, Ele é um Senhor que tem prestações de conta. Você vai ver que a Bíblia fala que uma certa feita Jesus passou e viu uma figueira, e aquela figueira tinha folhas, aquela figueira estava com muitas folhas. A Bíblia diz que Jesus então foi até aquela figueira procurar frutos. Gente, Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Como homem, ele abriu mão de todos esses atributos divinos, mas ele era Deus, está entendendo? Ele sabia, o texto bíblico diz, ele sabia que era a época que não tinha frutos. Como é que você procura fruto numa árvore que não é tempo de fruto? É a mesma coisa, por exemplo, de você ir numa mangueira, numa época que não é época de manga, e procurar uma manga. Você não vai achar, cara, a menos que aconteça, né? Às vezes acontece de nascer uma manga temporã, acontece. Raramente acontece, mas acontece. Mas fora dessa exceção, não existe como você buscar uma manga num pé de manga na época que não é manga. Jesus sabia que não era a época de figo, e ele foi até a figueira para pegar figo. Por quê? Porque ela tinha folha. A ciência da plantação diz o seguinte, que uma figueira, quando ela tem folha, ela tem que ter frutos. Está entendendo? Porque a figueira é uma planta que na época que ela não tem frutos, ela cai as folhas. As folhas só nascem quando os frutos vêm junto. Entenderam ou não? Então, quando Jesus foi até a figueira buscar fruto, ele sabia que não era época de fruto. Porém, a figueira estava mentindo. Porque a figueira soltou um monte de folhas e ela deveria ter soltado fruto também. E foi quando Jesus chega até ela e diz, ninguém mais coma fruto de ti, amaldiçoada esteja. E a partir daquele momento, aquela figueira secou. O que Jesus está falando? Jesus está falando para mim e para você. Você é um crente, eu sou um crente. Nós somos como árvores plantadas junto à ribeira de água, que no tempo certo dá o seu fruto, diz lá no Salmo 1. Então nós temos que produzir os frutos que Deus exige, o fruto que Deus vem buscar. Na hora que Ele vem buscar, tem que ter fruto. Se não tiver frutos, nós estamos mentirosos. Nós temos folhas, nós temos grito, nós temos pulo, e alguns crentes, né, neopentecostais, aí faz um sarceiro, pula lá no teto, bate a cabeça, é um negócio estrondoso, mas na hora de pagar o irmão não quer pagar. Na hora de pagar o aluguel não quer pagar. Na hora de agir corretamente, não quer agir corretamente, diga misericórdia. Na hora de agir com misericórdia com alguém, não tem como, não quer agir com misericórdia com alguém. É fofoqueiro, fala mal de todo mundo, coloca a vida de todo mundo numa situação complicada, e ele é cheio do Espírito Santo. Tem um monte de folha, mas não tem fruto. O que Jesus vai fazer com essas figueiras? Amaldiçoar. Então, seja misericordioso.
alinha o teu coração, coloca a tua vida no altar e seja misericordioso. Da mesma forma como você quer que as pessoas ajam com você, ajam com elas. Não seja enganador, não seja difamador, não fique falando mal dos outros na rede, que eu já vi várias pessoas falando mal. Não faça isso. Ah, mas ele está errado. O problema dele é ele, Deus. Eu não estou aqui para falar de erro de ninguém, eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Estou aqui para falar de Jesus. Ninguém vai te dar salvação. Quem vai dar salvação é Jesus. Então seja misericordioso. O que podemos fazer na prática e no dia a dia para nos tornarmos mais misericordiosos? Praticar, querido. Pratica a misericórdia. Tem que ter um exercício. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso chamado Coach Financeiro, um curso de administração financeira. No final, aqui em Campinas tem um parque muito famoso chamado Taquaral. Ele nos levou até lá e disse, olha, agora cada um de vocês vai desembolsar uma quantia X de dinheiro e vai ofertar esse dinheiro para as pessoas que estão passando na rua. E vocês vão ter uma experiência tremenda. E foi algo surreal na minha vida. Foi um negócio assim, extraordinário. A gente entregava o dinheiro para a pessoa e a pessoa, nossa, eu estava precisando, você não tem noção de como eu estava precisando desse dinheiro, como é que se chegou numa hora boa. E foi um negócio assim extraordinário. Então, praticar. A gente entendeu que nós precisamos praticar. Se você não praticar as coisas que Deus exige, você nunca vai conseguir colocar em prática. É dia a dia. Começa a praticar com a sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com o seu vizinho, com os seus empregados, com o seu patrão, com as pessoas que te rodeiam, lá na faculdade, lá na escola, onde você estiver. Começa a praticar misericórdia. É muito comum as pessoas olharem para pessoas diferentes e ali descer a lenha, falar mal até umas horas. Tá? Então, você que é cristão, você pode chegar naquela pessoa e ali praticar misericórdia. Dar o ombro para aquela pessoa, entendeu? Ajudar aquela pessoa na fraqueza dela. Enfim, muitas coisas nós podemos fazer. Amém, Jesus? Então, o que nós podemos fazer na prática e no dia a dia para nos tornarmos mais misericordiosos? Praticarmos. Estende as mãos. Eu vejo muitas pessoas aqui na internet fazendo isso. Às vezes a pessoa está deitada, vai lá dar um lanche para aquela pessoa que está passando fome, né? Aquela pessoa que está em condição de rua, vai ali, entendeu? Eu digo para vocês uma coisa, querido. Nós precisamos praticar isso. Você precisa ser mais bom. Você precisa ser pessoa bondosa. Tá? Você precisa ser misericordioso, porque misericórdia foi o que Deus estendeu para nós. Se não fosse Deus na nossa vida, ora, diga a Israel se não fosse o Senhor. O que seria de você hoje se não fosse Deus? Então, seja misericordioso assim como Ele é. Esse é o coração que Deus espera de nós. Um coração tenro, um coração bondoso, um coração misericordioso. Terceiro e último aspecto, um coração que anda humildemente com Deus. Humildemente. Estava meditando hoje, falando com Deus lá. Na hora que eu estava na chácara lá trabalhando, eu estava falando com Deus sobre isso, sobre humildade. Tá? Porque nós precisamos entender muito, o cristão precisa entender muito sobre humildade. É um diferencial tremendo no reino. Um cristão humilde, um cristão que ele se parece com Jesus. Porque Jesus não era arrogante. Arrogante é Satanás. Arrogante é Lúcifer. Mas Jesus não. Jesus sempre foi humilde. Só o fato dele vir como um homem sofredor, né? Alguém que poderia vir com toda a pompa, toda a glória, exigindo coisas, colocando regras e ordens, tal. Não, ele veio como um homem simples. Foi lá e curou pessoas, entendeu? Andou no meio dos pecadores, como nós lemos o texto lá em cima. Então, isso deixa claro quão humilde era Jesus. Jesus é o símbolo da humildade. Acho que não existe no mundo alguém que se compare a ele na questão de humildade. Aliás, não se compara a ele a nada. Mas na questão de humildade, não tem quem se compare a ele. Tá? Olha só o que diz João 13, 3, 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vós me chamais mestre, o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Aqui Jesus dá um exemplo tremendo,
né, de humildade, lavando os pés dos discípulos. Naquela época era comum as pessoas, os servos, os escravos das casas, quando alguém chegava, né, daquela caminhada, naquelas ruas empoeiradas, chegava na porta, eles tiravam a sandália e então aqueles servos lavavam os pés das pessoas para ela poder adentrar, para elas poderem entrar naquela casa e não trazer nenhuma sujeira para dentro da casa. E isso era o papel do servo fazer. E Jesus então pega ali, toma o papel de servo, coloca uma toalha, cinge uma toalha, tira ali a sua roupa, né, e coloca uma toalha e ele começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. O próprio Pedro chega para Jesus e diz: mestre, como assim? O Senhor é o mestre, e nós somos os discípulos, o Senhor é o discipulador, a regra não está batendo, a regra é o contrário, somos nós que devemos lavar os seus pés, não o Senhor lavar os nossos pés. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tem que ser assim, para que vocês compreendam. Está entendendo? E Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar, não. Ele disse: então, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: não, então já que é assim, então pode dar um banho até se o senhor quiser. Ele falou: não, é somente os pés, o resto já está limpo. E então fecha ali com ele dizendo: eu estou praticando humildade para vocês serem humildes para com as pessoas, para vocês se colocarem em posição de servos. Está entendendo? Porque hoje todo mundo quer ser senhor, todo mundo quer mandar. Todo mundo quer chegar e ter tudo pronto, só sentar e comer e sair e levantar. Mas e aí, quem vai fazer as coisas? Quem é que vai fazer o trabalho sujo? Quem é que vai lavar? Quem é que vai passar? Quem é que vai preparar? Entendeu? Então precisamos de humildade. Os cristãos precisam entender isso. Os líderes precisam entender isso. Nós precisamos de humildade. O reino de Deus é feito de homens humildes. Deus está buscando corações humildes. Deus está buscando, e Deus deixa claro sobre isso, quando ele fala que o arrogante ele já vê de longe, que o arrogante a alma dele abomina. Então você vai ver vários textos bíblicos, Deus falando sobre o arrogante que não vai prevalecer, que os dias dele serão curtos, serão encurtados, e é assim que acontece. Porém, os humildes se espelham com o Senhor. E humildade não é um sentimento, humildade é um posicionamento. Ou você toma a posição de ser um servo humilde, ou então você vai estar na sua essência humana, sendo arrogante, prepotente, parecendo com Satanás, parecendo com Lúcifer. Então nessa noite, toma posição diante do Senhor, porque é um coração que Deus está buscando, ok? A Bíblia diz em Filipenses 2, 5 a 11, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, aqui existe uma escada aonde Jesus desce. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Eu já até ministrei sobre isso, sobre a questão de você ser humilhado e de você se humilhar. Sabe por que você precisa se humilhar? Porque quando você se humilha e alguém te humilhar, você não terá problema. Sabe por que Jesus passou toda aquela humilhação? Porque antes dele passar aquela humilhação com os homens, uma das humilhações, por exemplo, Jesus ficou pelado, ficou nu. Cuspiram no rosto dele. Entenderam? Fizeram chacota com ele, dizendo que tu não és o rei do judeu. Quem foi que te bateu? Fala para mim quem foi. Você não é Deus? Fizeram chacota com ele. Humilharam Jesus ao máximo. Mas por que Jesus não revidou? Por que Jesus não saiu do projeto e do propósito? Porque antes das pessoas humilharem a ele, a Bíblia diz que ele próprio se humilhou. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para mim e para você que você precisa se humilhar. É você que tem que se humilhar. Porque quando você for humilhado por alguém, se antes você já se humilhou, aquela humilhação não vai te afetar em nada. Entenderam ou não? Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Quando nós nos humilhamos, qualquer humilhação que vier depois disso daí não nos afeta emocionalmente, não nos tira do projeto. Jesus ficou tranquilo, sem nenhum problema, todo mundo humilhando, e ele ali, pleno, convicto
Por quê? Porque antes das pessoas humilharem a ele, ele mesmo se humilhou. É isso que diz aqui a Bíblia. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nessa escada que ele desce, ele deixa de ser Deus, se torna homem, e como homem se humilha, tá entendendo? E como uma pessoa que humilha, ele vai sendo obediente até a morte, e não uma morte comum, mas uma morte, a pior morte da época, a morte de cruz. E por causa disso, porque ele se humilhou, a Bíblia diz que por causa disso, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. E isso, entenda, não estou falando de Jesus Deus, estou falando de Jesus homem. Então, como homem na terra, ele tem um nome que está acima de todos os nomes. É por isso que quando a gente expulsa um demônio no nome de Jesus, o demônio tem que sair. Porque na terra não existe um nome maior do que ele. O nome de Jesus é a maior autoridade na terra. E é por isso que quando você vê alguém dizendo que são deuses ou que teve alguma revelação de Deus, ela vai sempre pegar o nome de Jesus. Ela nunca vai pegar o nome, por exemplo, de Buda, ela nunca vai pegar o nome de um outro Deus aí fora, que as pessoas dizem ser Deus. Nunca, elas vão pegar sempre de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o maior nome que existe na terra. E por que ele tem esse nome? Porque ele se humilhou até o fim. Amém? Então nessa noite, esse é o coração que Deus espera de nós. Deus espera que nós nos humilhemos ao extremo, porque é Ele que vai nos exaltar no tempo certo. Amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No céu ele já era Deus, mas na terra ele passou a ser o nome poderoso quando ele se humilhou. Jesus, em sua humanidade, tornou-se modelo perfeito de humildade para todos nós. Mesmo sendo o Senhor, ele se levantou da mesa, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos, inclusive os pés de Judas, sabendo que seria traído. Quem conseguiria? Qual pessoa em sã consciência conseguiria fazer isso, sabendo que o camarada ia te vender para a morte? Mas ele fez isso muito tranquilo. Por quê? Porque ele já tinha se humilhado quando ele deixou a glória eterna. Sabendo que seria traído. Esse gesto não foi apenas simbólico, mas revelador do caráter de Cristo. Ele serviu não porque precisava, mas porque quis. Não porque os discípulos eram dignos, mas porque o seu amor era maior. Andar humildemente com Deus significa permitir que esse mesmo coração esteja em nós. É escolher servir quando ninguém está vendo. É ajudar sem buscar reconhecimento. É agir com ternura, respeito e graça, mesmo diante de quem nos fere. Humildade é lavar os pés das pessoas com nossas atitudes, palavras e gestos diários. É isso que Deus espera encontrar nos seus filhos. Será que Deus, olhando para você hoje, Ele pode dizer que você tem um coração humilde? Deus pode olhar para você hoje e dizer que você tem um coração amável? Deus pode olhar para você hoje e dizer que você tem um coração justo? É isso que Deus pede de nós, porque Ele veio buscar isso. Esse é o coração que Deus espera encontrar em nós. Se essa palavra de Deus falou contigo, querido, tome posse dela, se alinhe por meio dessa palavra e a partir de hoje comece a viver uma nova vida na presença do Senhor. Porque o que Deus tem para mim e para você é algo sobrenatural. Amém, Jesus? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se porventura você sentiu tocado no seu coração e dá uma oferta para essa obra, amém? Você que é do TikTok, querido, entre em contato comigo no privado e diga: pastor, eu quero dar uma oferta. E eu vou passar para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kauai, já tem um Pix aí embaixo, tá? Você pode fazer a sua oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. E eu quero orar por você e pedir a bênção do Senhor. Do mais, você que ainda não é inscrito no meu canal, o Sandro Donizete está dizendo: pastor, gostei muito da sua pregação. Obrigado, Sandro, Deus abençoe. Se inscreve lá se você não inscreveu ainda, Sandro, porque é mensagem desse nível aí, tá? Que eu tenho trazido para vocês todas as segunda, quarta e sexta aqui. Então vai lá e entra, porque todas as vezes que a gente entrar aqui você vai ser avisado, tá bom? Então, querido, você que ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve no meu canal. E todas as vezes que você entrar aqui na live, você fala para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. Para quê? Para que a gente ganhe mais relevância na rede, para que o TikTok, o Kauai, mande para mais longe. Esses vídeos serão recortados depois e eu vou colocar ele no Instagram, vou colocar no YouTube, vou colocar no Facebook. Então isso vai alcançar uma dimensão muito maior aí, essa pregação. Então, se você sentiu tocado no teu coração e quer nos ajudar com uma oferta,
O Pix da igreja, já para o pessoal do Kawaii, já está nos vídeos embaixo. Mas para o pessoal do TikTok tem que falar: pastor, eu quero dar uma oferta. Aí eu mando para vocês, dar uma oferta, e eu vou orar por você depois. Então não se esqueça de inscrever no meu canal. Outro detalhe é que nós sabemos, querido, que está tendo muita dificuldade hoje nas igrejas, das pessoas se estabelecerem na igreja, por conta de relacionamento, por conta de problemas de liderança. A gente sabe o que está acontecendo, a gente não está alheio ao que está acontecendo, não. Nosso desejo, nosso coração é que todos se firmem em Cristo e não olhem nem para a direita nem para a esquerda, para que não se corrompa também, para que não se perca na caminhada. Porém, porventura, se você não está frequentando igreja nenhuma, mas quer ser mentoreado por mim, tá? Você entra em contato pelo telefone 19 99702 3477, porque nós abrimos uma igreja chamada Igreja Comunidade Evangélica Cristo é a Esperança Virtual. E ali eu estou dando assistência para as pessoas, estou orando pelas pessoas, estou colocando esse discipulado lá. Às vezes eu coloco alguns livros para as pessoas lerem. Ali a gente troca algumas ideias, quando a pessoa quer alguma coisa pelo WhatsApp, fica muito mais fácil para a gente poder tirar algumas dúvidas, tá? E orar para as pessoas. De repente você vai fazer um negócio, precisa de uma cobertura espiritual: pastor, ora por mim aí que eu estou fazendo um negócio aqui, eu preciso saber se Deus está nesse negócio. E a gente vai entrar em oração para Deus dar a vitória para você. Então, se você quiser, se você não está em igreja nenhuma, se você está na igreja, você fica firme, vai buscar o Senhor, alinha com o seu líder, com o seu pastor e vai embora. Agora, se você está parado, se você está desistido, se você está desanimado, se você está paralisado, tá? Se você já desistiu da caminhada, então venha comigo, que eu tenho certeza que Deus vai usar a minha vida para abençoar a sua vida e fazer com que você volte a 100 por hora aí, ó, na caminhada cristã, buscando o Senhor e aprendendo mais de Deus. Amém, Jesus? Então o telefone é 19, que é o DDD de Campinas aqui, 99702 3477. É o meu telefone pessoal, querido. Você vai entrar em contato comigo diretamente e eu vou estar orando por você. Amém? Deus falou no seu coração. O Donizete disse que Deus falou no coração dele, né? O Sandro Donizete. Então, fiquei feliz. Já pelo menos uma pessoa, né, gostou da palavra, e eu tenho certeza que vai ser muita bênção se todos nós alinharmos, porque essa é a vontade do Senhor para nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós te adoramos nessa noite. Muito obrigado pelo tempo que passamos, pela palavra que fora ministrada. Entendemos que o Senhor nos chamou, meu Pai, para levar a sua palavra adiante. E os teus filhos estão carentes, necessitados. A tua palavra diz que nos últimos dias, meu Pai, as pessoas teriam uma fome e sede extrema. E essa fome e sede não seria, ó Deus querido, de pão e nem de água, mas sim de ouvir a sua palavra. Há uma escassez da sua palavra, porque muitos púlpitos hoje deixaram de pregar a sua palavra como tem que ser pregado. E eu estou aqui nessa noite, meu Pai, como instrumento do Senhor, para anunciar o teu evangelho, para falar dessas verdades para os corações sedentos. Então que o Senhor continue me usando e que toda palavra que foi ministrada alcance o coração dos teus filhos, que eles possam ser transformados por essa palavra, que eles possam ser alcançados por essa palavra, porque eles possam ser mudados. E que quando o Senhor vier para buscar o fruto no coração de cada um deles, eles possam ser encontrados, meu Pai, misericordiosos, justos, e também, meu Pai querido, que eles possam se encontrar amáveis. Enfim, que o Senhor realmente possa usá-los poderosamente e que através da vida deles, meu Pai, muitas outras vidas possam conhecer o Senhor. Então eu os coloco em tuas mãos e os declaro abençoados nessa noite. E toda obra do mal que tem se levantado contra esses teus filhos que estão espalhados por todo o canto dessa nação, meu Deus, toda obra das trevas que tem se levantado contra eles, nós damos uma ordem para que sejam paradas essas obras das trevas. Nós declaramos libertação para os teus filhos e nós declaramos a volta deles para a tua casa, para o teu reino. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Jandira Araújo acabou de chegar. Nós estamos acabando, Jandira. Você chegou muito tarde. Entra, vai lá vai lá e se inscreve para quando for quarta-feira. Nós estamos aí. Querido, estou falando sobre salvação, estou falando sobre libertação, estou falando sobre pessoas que precisam voltar para Jesus na quarta-feira, na nossa série, tá? A nossa série. Vou até pegar aqui para mim não falar algo que eu não estou lembrando, tá? Espera só um pouquinho que eu vou pegar para vocês aqui o nome da série, que ela começou na sexta-feira. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá? Então é muito importante que vocês estejam comigo, participando, porque é tremendo o que Deus está fazendo neste lugar, querido. Cadê? Agora eu não acho o negócio, tá aqui, peraí. Aqui, ó. Eu estou falando sobre a salvação de Deus é para todos.
Na quarta e na sexta-feira eu estou tratando, são 10 ministrações que nós estamos falando sobre a salvação de Deus é para todos. Talvez você, como crente, se desviou do caminho do Senhor, quem sabe você deixou de ir para a igreja, buscar o Senhor, e o mal foi chegando, porque o mal, entenda bem, não existe território desocupado em lugar nenhum, tá? Não existe. E o seu coração não tem como ficar desocupado. Ou Deus manda, ou você manda, ou as trevas mandam. Então nós precisamos entender que a salvação de Deus é para você. A salvação de Deus é para mim. A salvação de Deus é para todos. E nós precisamos entender sobre isso. Precisamos conhecer biblicamente o que Deus fala sobre salvação e a chamada que Ele tem para a sua vida. E o quanto Ele está disposto a te perdoar e a estender as mãos para você e te ajudar essa volta. Não é fácil a volta, porque vai necessitar humildade, vai necessitar reconhecimento de pecado, vai necessitar de muita coisa. Mas o Deus que você serve é um Deus tremendo e poderoso, amoroso, que está com os braços abertos para te receber. Então, não falte quarta-feira. Se você não é inscrito, já se inscreve para você não perder, porque vai ser forte. Amém, queridos? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.